Gênesis 49, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 28. Diz assim o texto: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre, minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retearam touros. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Vamos orar. Amado Deus, soberano Senhor, graças te damos por esta noite,
Graças te damos por tua palavra viva e eficaz, que certamente fala ao nosso coração. Que nesta noite, mais uma vez, o Senhor se agrade em ministrar a nós, em exortar-nos, confortar-nos, em nos guiar, ó Deus, pelo caminho que devemos andar, a fim de que glorifiquemos o teu nome. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos que Jacó, pela fé, tomou algumas atitudes antes da sua morte, crendo que o Senhor certamente daria a ele e a sua descendência a terra de Canaã. Ainda que ele estivesse no melhor da terra do Egito, ele pede para ser sepultado na terra da promessa, uma terra que ele cria que seria dele, a despeito dele já estar no melhor da terra do Egito. Aquilo que os seus olhos não veem é a sua esperança. Pela fé, então, ele pede para ser enterrado ali, sepultado em Maquipela. Pela fé, e entendendo que Deus é o Deus do pacto, ele adota os 2 filhos de José, abençoando o mais novo em vez do mais velho, crendo assim na eleição de Deus, mostrando que Deus é soberano na dispensação das suas bênçãos. E o texto de hoje nos mostra a sequência daquilo que aconteceu. Jacó vai reunir os seus filhos e diz aí o versículo 1, a fim de ouvir o que aconteceria nos dias vindouros. É isso que ele diz no verso 1: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. É interessante aqui pensar que, diferente de Isaac, que abençoou a Jacó, achando que estava abençoando Esaú, de portas fechadas, aqui o patriarca reúne os seus filhos e fala abertamente a respeito do que cada um receberia. Isaac estava indo contra aquilo que Deus tinha estabelecido, porque Deus havia dito que o filho mais novo iria se sobressair diante do filho mais velho, mas Isaac queria, porque queria colocar sobre Esaú a sua bênção. Você tem esse contraste logo de início. E o texto ele é escrito na forma de um poema. Ele é o mais longo poema que você tem no livro de Gênesis, e ele vai tratar de cada um dos filhos e daquilo que irá acontecer com cada um dos filhos. E você percebe facilmente que a ênfase aqui está em Judá e José. Você percebe isso porque em 25 versículos que ele vai falar dos filhos, 10 vão tratar dos outros filhos, e 10 vão tratar desses 2, e os outros 15 dos demais filhos, dos 10 filhos. Então a ênfase é grandiosa aqui sobre tanto Judá quanto José. Ele também vem estruturado de acordo com as esposas. Vem os filhos de Lia, depois os de Bila, os filhos de Zilpa e por último os filhos de Raquel. É um poema profético. Jacó está dizendo: eu vos farei saber, eu vou anunciar a vocês o que irá acontecer. E ele conta com uma oração no meio das bênçãos proféticas. Depois do versículo de número 17, o verso 18 é uma oração, perceba aí: a tua salvação espero, ó Senhor. Jacó, esse que está abençoando os seus filhos, espera em Deus a salvação do seu povo, a salvação de Israel, o que indica que dentre aquilo que Jacó está dizendo aos seus filhos, eles também enfrentariam dificuldades, mas a despeito das dificuldades, Jacó esperava as bênçãos do Senhor. O texto, como eu disse, fala de cada um dos filhos, mas eu quero me deter em apenas 4 dos filhos. Os 4 primeiros filhos de Lia, na verdade, e o primeiro filho de Raquel. 5 dos filhos de Jacó. Você percebe então aqui algumas declarações proféticas de Jacó, primeiro quanto a Rúben. Está aí nos versículos 3 e 4, que diz assim: Rúben,
Tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Rúben, o primeiro filho de Jacó, é apresentado aqui como a sua força e o seu vigor. É o filho da sua mocidade, é o primeiro filho do patriarca, e ele é descrito como alguém que é impetuoso como as águas. A comparação diz respeito aqui às águas que rapidamente se transformam numa torrente desgovernada, tamanha sua força. Você encontra uma ilustração parecida com essa, por exemplo, em Provérbios capítulo 17, lá no verso 14, quando você lê assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda, desiste, pois, antes que haja rixas. Então Provérbios demonstra a questão da contenda como o abrir de uma represa. Se você já teve oportunidade de ver isso, você vai ver que começa bem devagarinho, quando começa a abrir a comporta, e daqui a pouco a enxurrada de água toma conta. Essa é a comparação que Jacó está fazendo com o seu filho. As águas que rapidamente se desgovernam e uma grande torrente vai. Ele é a força de Jacó, o seu vigor, a sua honra e o seu direito por ser o primogênito são apresentados aqui por Jacó. Veja, tu és o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Então Jacó mostra todo o privilégio de Rúben pela primogenitura, e logo depois ele retira esse privilégio. Logo depois ele anuncia que estes privilégios do primogênito estão sendo retirados por conta do seu pecado, por conta da profanação do leito do seu pai. E é interessante que Rúben agora, anos depois daquilo que aconteceu, está sendo censurado abertamente pelo seu pai na frente de todos os irmãos. Todos ali estão sabendo a razão de Rúben não ser contado como o primogênito. O seu pecado então trouxe consequências. Lembre-se, o primogênito no Antigo Testamento, ele recebia porção dobrada da herança, e ele era o líder do clã. E isso vai ser transferido para José e para Judá. A liderança para Judá, de onde virá Jesus. A bênção dobrada nos 2 filhos de José, que receberão herança. O pecado de Rúben retira dele, faz com que ele perca a bênção do pacto. O que você percebe então aqui, de imediato, é que o pecado sempre trará consequências, e ainda que ela não seja imediata. Veja quanto tempo se passou. Já passou mais de 20 anos. Mas a consequência do pecado de Rúben agora o encontra. Ele havia maculado o leito do seu pai lá atrás, e agora ele é envergonhado na frente dos seus irmãos. O que mostra que pecado é coisa com que você não brinca. Pecado é algo que de fato traz vergonha. Hoje pela manhã, quando nós olhávamos para o Salmo 119, lembra de como o salmista diz: eu não terei do que me envergonhar quando considerar nos mandamentos do Senhor. Mas quando você não considera os mandamentos do Senhor, quando você anda segundo os desejos do seu coração, quando você peca contra o Senhor, a vergonha o encontra. E este homem está sendo envergonhado, e está sendo excluído da bênção pactual, da bênção de ser o líder do clã e de ter a sua porção dobrada. Não brinque com aquilo que causou a morte do seu Redentor.
não transija com o pecado. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça que Ele ajude você a andar pelos seus caminhos, honrando a Ele em todos os momentos da sua vida. Logo depois você tem mais 2 filhos, Simeão e Levi, versos 5, 6 e 7. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre, minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retearam touros. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Jacó começa dizendo: Simeão e Levi são irmãos. Eles eram irmãos também de Rúben, certo? Eles eram irmãos também de Judá, Issacar e Zebulon. Eles eram filhos de Lia. Portanto, o termo usado aqui não aponta somente para a mesma filiação, ou seja, são os filhos da mesma mãe, mas para a sua cumplicidade no pecado. Porque foram os dois, Simeão e Levi, que promoveram aquela chacina depois que a irmã havia sido estuprada por Siquém. Foram eles que, orgulhosos, depois de ver o seu pai negligenciar aquilo que tinha acontecido com a irmã, que tramaram todo o plano para promover a chacina, e para isso eles profanaram o sinal da aliança. Lembra o que eles fizeram? Eles foram lá no povo dizendo: olha, vocês podem até casar com a minha irmã, mas todo o povo tem que circuncidar, porque nós não damos a nossa irmã para um povo incircunciso. Mas eles fizeram isso sabendo que depois da circuncisão eles ficariam enfraquecidos. Eles toparam, circuncidaram todo o povo, e quando eles estavam fracos, eles entraram no arraial e saíram matando todos eles. É a esse episódio que Jacó está fazendo referência aqui, porque a ira daqueles homens naquele momento foi uma ira pecaminosa. É por isso que ele está falando aqui da violência destes homens. Simeão e Levi são irmãos, eles são violentos, eles mataram homens, eles aleijaram touros. Veja, quem pecou foi Siquém. Eles mataram Siquém, eles mataram todo o povo, eles fizeram maldades com os animais, com toda a sua ira. É isso que Jacó está dizendo aqui. E quando ele diz mataram homens e aleijaram touros, essa é uma imagem de como a ira pecaminosa ela é desproporcional. Quando alguém quer dar a paga daquilo que aconteceu com você, mas de forma pecaminosa, por vezes isso vai ser muito desproporcional e brutal. É por isso que Jacó amaldiçoa esta ira pecaminosa. Maldito seja o teu furor. Ou seja, por causa do pecado deles, a bênção que foi retirada do primogênito não vai passar para os dois, porque automaticamente passaria. Se você tira a bênção do primogênito, a bênção vem para o segundo irmão, para o terceiro irmão, mas eles também estão excluídos da bênção. Por quê? Pecado. Pecado traz consequências. E o que Jacó está dizendo aqui é que eles seriam divididos e espalhados dentre o povo. Quando você vai lá no livro de Josué, Josué vai mostrar que o povo vai conquistar a terra e a terra vai começar a ser dividida. Simeão vai ter a sua herança dentro do território de Judá, está lá em Josué capítulo 19. Levi sequer vai ter território. Levi vai ser espalhado entre as 48 cidades, em 48 cidades entre as 12 tribos. Cada tribo precisa separar algumas cidades para que habitem ali os levitas. Veja, por exemplo, isso lá em Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21.
verso 41. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com os seus arredores. É isso que você tem Jacó dizendo aqui. Veja, vocês serão espalhados, divididos em Jacó ou no território de Israel. Mais uma vez, o pecado de Levi, o pecado de Simeão traz consequências e a ira é enfatizada. E essa é uma lição importante, porque se você lembrar da história, eles teriam motivos corretos para se irar contra aquilo que tinha acontecido. A sua irmã foi violentada, o seu pai não deu muito assunto, estava preocupado com outras coisas, mas ao invés de fazer da forma correta, eles pagam mal com mal, eles promovem uma chacina, e você precisa cuidar para em suas relações não cometer também atos como esses, porque não são poucas as vezes que nós nos iramos contra as pessoas. E dentro da ira, nós não ponderamos, nós não analisamos, nós queremos dar logo a paga. Nós fazemos ao contrário do que Tiago diz para fazer. Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir, certo? Tardio para falar, tardio para se irar. Mas o pecado que ainda reside em nós, contra o qual precisamos lutar todos os dias, o pecado que insiste em colocar em nós aquele sentimento orgulhoso de que nós não merecemos passar por aquilo que nós passamos, receber afronta como nós recebemos, faz com que paguemos mal com mal, e ao invés de tomar atitudes corretas e bíblicas, muitas vezes tomamos atitudes erradas, precipitadas, pecaminosas. Sabe por quê? Porque nós iramos, geralmente, não quando o reino de Deus é abalado, não quando as leis do reino de Deus são quebradas, mas quando as leis do nosso reino são quebradas. Por vezes eu nem me importo quando as pessoas que estão à minha volta estão quebrando a lei do Senhor e pecando contra o Senhor, mas basta que você quebre as minhas regras, aí você vai se ver comigo. E todas as vezes que a minha ira tiver a ver com o meu reino e com a minha justiça, será uma ira pecaminosa. Mas você sabe qual é a bênção e a lição a ser aprendida aqui, olhando para um texto mais à frente? É que mesmo este Levi, que está sendo repreendido aqui, cuja bênção está sendo tirada dele, vai ser redimido. Levi vai ser a tribo dos sacerdotes, vai ser a tribo que estará oferecendo sacrifícios a Deus em nome do resto do povo. Deus está então também redimindo a Levi, e a sua ferocidade, a sua ira, também será usada de forma correta por Deus. Porque veja, lá em Siquém, quando eles querem honrar a sua família e matam um monte de gente, Deus considera aquilo pecado. Mas abra comigo a Bíblia em Êxodo capítulo de número 32. E você vai lembrar que aqui em Êxodo 32, o contexto é o seguinte. Você já viu aí na sua Bíblia? Qual é o título, né? O bezerro de ouro. Moisés havia subido ao monte para receber do Senhor a sua lei. Deus havia tirado este povo e iria levar esse povo para a terra que mana leite e mel. E o povo então começa a ficar aflito. Onde está Moisés? Moisés não volta. Então eles chegam diante de Arão e diz: olha, Arão, faça deuses
que vão adiante de nós. E Arão manda que eles tirem todos os objetos de ouro, burila um ídolo, faz o bezerro, e eles então fazem a sua adoração ali ao bezerro de ouro. É o momento em que Deus manda Moisés descer, dizendo que o povo havia se corrompido. Mas perceba aí algo importante no verso 25: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solto para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A tribo de Levi agora se coloca ao lado de Moisés, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um o seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. A atitude foi a mesma, certo? Entraram no arraial e mataram um monte de gente. Aqui é a execução da justa ira do Senhor sobre os idólatras. Lá não, lá era orgulho pela sua família. Aqui é o reino de Deus, lá era o reino de Simeão e de Levi. Deus redime até mesmo esse furor de Levi, que agora é instrumento do Senhor para o castigo dos idólatras, o que significa que Deus pode mudar também a sua motivação, que Deus pode mudar também o seu coração. Um coração irado pecaminosamente pode ser redimido por Deus, pode ser tratado pelo Senhor, e a promessa dele é tratar em seus filhos os seus pecados, inclusive a ira, a ponto de agora o Novo Testamento vai dizer: irai-vos e não pequeis. Deus não nos proíbe a ira, até porque a ira é um dos atributos de Deus. Nós nos iramos porque Deus se ira todos os dias, é o que o salmista diz. Mas a nossa ira precisa ser parecida com a ira do nosso Senhor. Quais foram as palavras de Jacó quanto a José? Veja lá, versos 22 a 26. A José coube em lugar de Rúben, como eu disse, porção dobrada. Rúben teria porção dobrada na herança, Rúben teria liderança. A bênção então não seria de José, mas dos seus filhos, como Jacó já havia dito. Eles serão primogênitos, como Rúben e Simeão. Eu estou adotando os seus filhos e eles serão meus, do mesmo jeito que Rúben e que Simeão. E aí, então no verso 22 vem o anúncio disso. Veja, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. E aí então você vai ter lá no versículo 22 do capítulo 48 o anúncio: dou-te mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Ele tinha anunciado lá atrás, e agora então ele está declarando também o que acontecerá com José, porque este que vai receber a porção dobrada lá no 22 do 48, aqui no 22 do 49, é demonstrado que a estéril Raquel produziu a mais frutífera das tribos de Israel. Sabe quando o salmista diz que Deus é aquele que faz a estéril ser alegre mãe de filhos?
E ainda que você saiba dos pecados de Raquel, das motivações erradas para ter o seu filho, Deus pega uma mulher estéril e do filho desta mulher estéril, ela torna a mais frutífera das tribos de Israel. É por meio de José que o povo está sendo preservado. E agora então, porção dobrada, bênção dobrada. Lá nos versos 23 a 25 você tem assim: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra, pela rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. E aqui então Jacó está antevendo as dificuldades, mas que a despeito de todas as dificuldades, as tribos que descendem de José contam com a bênção de Deus. Perceba quantos títulos são usados aqui. Veja: as mãos do poderoso de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz o que quer. É esse Deus Todo-Poderoso que está dando a sua bênção a José, pelo pastor de Jacó, aquele que ajunta o seu povo, aquele que dá direção, que guia o seu povo. E ele repete: pelo Deus de teu pai, que vai te ajudar. Deus é o ajudador, Deus é aquele que está junto das tribos que vão se desenvolver. E ele repete: pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. No verso 26, você tem então: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos. E aqui, de uma vez por todas, você vê se concretizando aquilo que Deus deu a José em sonhos, porque José já é o maior homem da terra, os seus irmãos já se dobraram diante dele, e o pai agora confirma a bênção de uma tribo frutífera, pelo Todo-Poderoso. Ele é distinguido. Veja, Efraim teria supremacia, sobretudo entre as tribos do norte. Eu mencionei isso na semana passada. Efraim vai ser uma tribo tão grande e tão poderosa, que por vezes as tribos do norte serão identificadas pelo nome de Efraim. Quando você tem, por exemplo, em Isaías 7, a profecia que menciona Efraim, não é só a tribo de Efraim, mas todo o reino do norte está sendo contado ali. Tamanha a grandeza do filho de José. Na bênção então a José, você aprende que Deus pode mudar totalmente a sorte de quem quer que seja. A estéril tem um filho, o filho da estéril, que um dia foi vendido como escravo, que um dia foi parar na prisão, ainda que tenha se comportado bem diante da esposa do seu patrão, que foi esquecido na prisão por aqueles a quem ele fez bem, aparece agora como uma tribo frutífera, é abençoado, vai crescer de forma abundante. E isso lembra que é assim que Deus faz com aqueles que se achegam a Ele. Quando Jesus dá vida a você, o tipo de vida que Ele vem dar, segundo Ele mesmo, é uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Que por vezes os crentes não se dão conta que já têm,
e que por isso vivem muitas vezes a murmurar quando acham que lhes falta alguma coisa dos prazeres dessa vida e deste mundo, esquecendo-se, como vimos na semana passada, que a nossa pátria não é esta, e que temos muito ainda a receber do Senhor. Ainda que vivamos aqui neste mundo uma vida de sofrimentos, aquilo que nos espera é maravilhoso demais. E se você contar a vida abundante e eterna que você tem em Cristo, os anos, poucos ou muitos, de aflição parecerão nada. Porque o que são 10, 20, 30, 60 anos à luz da eternidade? Nós só reclamamos muitas vezes da nossa sorte porque olhamos para o aqui, para o agora, achando que a nossa vida se resume a isso aqui. Não. A vida abundante que Cristo vem para nos dar, ela se inicia aqui, mas ela não termina aqui. Deus muda a sorte daqueles a quem Ele abençoa. Em lugar de sofrimento, a consolação. Em lugar de pranto, a alegria. E com a bênção de Deus, apesar das dificuldades, você é visto como alguém que é mais do que vitorioso em Jesus Cristo. Essa é uma das passagens mais maravilhosas que você tem em Romanos, porque quando Paulo fala que nós somos mais que vencedores, o contexto em que ele insere esta frase é aquele onde ele disse: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo não está num contexto de prosperidade, vitória, não. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Enxergue isso da forma correta. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não desanime por conta das lutas, porque o Todo-Poderoso que foi com José, o pastor que abençoou a José, a rocha de Israel, é com você. Guia a sua vida, te dá segurança. Ele é o seu pastor, a sua rocha eterna, aquele em quem há plena segurança. Eu deixei para falar por último de Judá, apesar de eu já ter falado dos seus irmãos, dos seus 3 irmãos mais velhos. Judá é o 4º filho de Lia. Quais foram as bênçãos quanto a Judá? Do verso 8 ao verso 12 você verá quais foram elas. Veja na parte primeira aí do versículo 8: Judá, teus irmãos te louvarão. Você se lembra ainda do que significa o nome Judá? Lembra? Lia veio tendo filhos. Lembra da motivação de Lia para ter filhos? Jacó vai me amar. Então ele tem um filho, agora o meu marido vai me amar. E ela tem outro filho, dessa vez o meu marido vai me amar. Ela tem um 3º filho, o meu marido agora vai me amar, já dei um monte de filho para ele. Quando nasce o 4º filho, é o único filho, então que ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. Ele chamou Judá. Pois aqui então há uma menção, uma alusão ao nome de Judá, porque aquele que louva, diante de quem a mãe louvou a Deus, este será louvado pelos seus irmãos. É isso que Jacó está dizendo. Você será louvado pelos seus irmãos. Veja o que ele diz mais: a tua mão estará sobre a cerviz dos seus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. E aqui você vê 2 coisas. Primeiro,
os filhos do seu pai se inclinarão a ti, a referência não é só aos filhos de Lia, mas a todo Israel, que você sabe, por conta de toda a revelação progressiva, que não diz respeito àquele povo no Oriente Médio, mas a todo o Israel de Deus, procedente de toda tribo, língua, povo e nação. O Israel de Deus é muito maior do que o Israel étnico. É isso que você percebe no texto que nós lemos aqui em Apocalipse. Todos em pé diante do leão de Judá, que está sendo louvado. Os irmãos estão louvando ao seu irmão mais velho, porque por mais que a bênção seja mencionada a Judá, essa bênção diz respeito àquele que procederá de Judá, Cristo, nosso irmão mais velho, por meio de quem nós somos adotados e somos também tornados filhos de Deus. Porque se nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus, é pelos méritos do nosso irmão mais velho, este que Jacó está dizendo: você será louvado pelos seus irmãos. Ele diz mais: a mão estará sobre o pescoço dos inimigos. Judá será poderoso, ele tem poder, ele tem domínio sobre todos. E quando você vê Jesus no Novo Testamento, Jesus é aquele que tem poder sobre as potestades, é aquele cujos demônios batem em retirada diante dele, é aquele que o mar, ainda que enfurecido, se cala. É o grande Senhor dos exércitos, que sempre foi à frente de Israel, que vai à frente do seu povo. Isso se cumpre em Judá, mas isso aponta gloriosamente para Jesus Cristo, nosso Redentor. É por isso que ele trata Judá como um leão. Veja, Judá é leãozinho, verso 9: da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O leão aqui é o símbolo de majestade e de força, e a ideia aqui é: quem despertará esse leão? Judá inspiraria medo. Você tem coragem de acordar um leão? Se você estivesse em algum lugar e visse ali um leão parado e dormindo, qual seria a sua atitude? Você tem coragem de dar um cutucão, falar assim: acorda aí? A ideia é que as nações, os inimigos, teriam medo de despertá-lo. Quando você vai para o Salmo 2, o lembrete é esse. Veja lá o Salmo de número 2. O Salmo de número 2 começa com a declaração do que os homens estão fazendo diante do Messias. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Sabe qual é a atitude daquele cujas nações estão querendo afrontar? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E lá no verso 12 você tem então uma admoestação forte: beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É este que é apresentado em Apocalipse tanto como um cordeiro, aquele cordeiro mudo que foi levado para ser morto em lugar do seu povo, como um poderoso e furioso leão. E Jacó está apontando para isso.
de Judá virá aquele que nós hoje cantamos como sendo o leão da tribo de Judá. E aí então, veja o que ele diz mais, verso 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E aqui você tem um problema de tradução e de escolha nas palavras, porque a palavra que é traduzida aqui por Siló, ela vai ser traduzida, por exemplo, na NVI de outra forma. Se você olhar na NVI, vai estar escrito assim: o cetro não se apartará de Judá, até que venha aquele a quem pertence o cetro. A ideia é que reis procederiam de Judá, o primeiro deles é Davi, e esse cetro estaria passando de rei para rei, até o dia em que um rei definitivamente estaria com este cetro nas mãos. Rei esse que foi profetizado a Davi, um filho de Davi, que se assentaria no trono para todo sempre. O reinado de Cristo está sendo então exaltado aqui. Israel ainda não é nenhuma nação organizada, Israel ainda não tem nem leis que serão dadas mais à frente, mas Israel já tem a promessa de um glorioso rei, diante de quem se dobrarão todas as nações. Não é sem razão que você tem os discípulos perguntando a Jesus o tempo todo: é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Porque o Messias gloriosamente reinará sobre todas as nações, e reina sobre todas as nações. Isso se confirma aí no finalzinho do verso 10: a ele obedecerá os povos. Veja mais, versos 11 e 12: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os seus dentes brancos de leite. E aqui você tem uma imagem tanto de prosperidade quanto de ira desse rei que vai proceder de Judá. Você tem também a profecia sobre como este rei viria de forma humilde, quando ele fala de amarrar o seu jumento, que era uma montaria comum para chefes nos tempos dos juízes, mas que Jesus entra humilde, montado num jumentinho, e é aclamado então como rei no Novo Testamento. Quando Jesus é aclamado, é isso que eles vão dizer: é o rei que humildemente se apresenta ao povo. Mas não se engane com a humildade desse rei. Este rei que amarra o seu jumentinho na videira mais excelente, um símbolo aqui de fertilidade, de alegria, de paz, de prosperidade do seu reino. O rei que tem os seus olhos cintilantes de vinho e de dentes brancos, diz o texto, lavará suas vestes em vinho. Em Isaías, você tem uma profecia terrível. Quando Isaías vê de longe um guerreiro com as suas vestes cintilantes de vermelho, e aquele vermelho, perguntam: que vermelho é esse? Eu estava no lagar pisando as uvas. Essa é a imagem que você tem no Apocalipse. O guerreiro com as vestes ensanguentadas, porque ele pisou os seus inimigos. Este rei humilde gloriosamente virá e de uma vez por todas acabará com seus inimigos. É por isso que o Salmo diz: beije o filho.
para que ele não se irrite. Dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. O sangue das uvas aqui então traz essa imagem da ira do Messias sobre aqueles que não se arrependerem. Vá lá em Apocalipse, veja o capítulo de número 19, diz assim os versos, a partir do verso 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Sabe aquele rei que veio num jumentinho? Agora ele vem num cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Apocalipse então trata ou traz a imagem gloriosa que está sendo anunciada aqui por Jacó, este filho, quarto filho, aquele diante de quem a mãe rendeu glórias e bênçãos a Deus. É o filho de onde virá o grande rei glorioso, humilde, que salvará o seu povo, que dará ao seu povo abundância, mas que pisará os seus inimigos. A mensagem então aqui é bastante urgente, porque é um rei que será louvado e que tem todo o domínio em um reinado próspero e eterno. Você consegue pensar na dimensão que é o reino para o qual você foi chamado e do qual você é súdito? Você já pensou em Cristo da forma como ele está sendo profetizado aqui? Porque por vezes, ao pensar em Cristo, pensa-se em alguém tenro, e Cristo era gentil, e certamente o Senhor Jesus era amoroso, também verdadeiro, mas não se pensa na ira daquele que um dia se deu pelo seu povo, mas que no seu retorno virá para esmagar os seus inimigos. Essa imagem por vezes assusta as pessoas. Eu não quero pensar num Jesus assim. É por isso que tem tanta gente que tem medo ou desconforto de cantar salmos imprecatórios. Salmos que dizem, por exemplo, que feliz é aquele que pegar os filhos dos inimigos e amassar a cabeça deles na pedra. Cante com todo vigor, porque não é você que vai esmagar a cabeça de ninguém. Quem esmaga os seus inimigos é o Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que você diz Maranata, vem Senhor Jesus, você tem que lembrar que a moeda tem dois lados. Para a igreja é um dia glorioso: vinde benditos do meu Pai. Para aqueles que não são de Cristo, será um dia terrível, em que Apocalipse diz que os poderosos dirão aos montes: caí sobre nós e escondei-nos, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Isso torna a mensagem do Evangelho urgente, a proclamação sobre o glorioso Rei urgente, porque este glorioso Rei está chamando os seus súditos. Haverá um dia em que ele virá glorioso, vencendo todos os seus inimigos.
Você tem um reino onde há alegria, paz, prosperidade, alegria no Senhor, paz a despeito das guerras, prosperidade. No Senhor Jesus você tem tudo isso, toda esta alegria plena. No Senhor Jesus Cristo você tem plena razão para viver, mesmo quando a vida não sorri para você, mesmo quando a vida não está sendo boa com você, mesmo quando há aflições e provações, porque nele você tem abundância de alegria. E um dia, na sua vinda, abundância de paz, porque todos os inimigos do Senhor serão derrotados. O maior inimigo, que é a morte, já foi vencido. E a vitória final será declarada e constatada quando o Senhor chamar e os mortos se levantarem, e a ressurreição final acontecer, naquele reino onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, mas somente gozo e alegria. Então, ao pensar nesse reino, você precisa encontrar cada dia mais razão para não ceder aos encantos desse mundo, para não se deixar dominar pelas coisas desse mundo e buscar na força e no poder do Espírito Santo uma vida de santidade para a glória de Deus. Você não precisa temer, porque o leão da tribo de Judá é com você. O que você aprende então nas declarações proféticas de Jacó sobre estes 5 filhos? Veja, as profecias, como nós vimos, não dizem respeito somente aos filhos de Jacó, mas a todas as tribos que procedem deles, a todo o Israel de Deus. Nós fazemos parte desse povo. Fazemos tão parte desse povo que fomos alvo da oração deste rei sacerdote, quando humildemente na oração profética ele orou pelos seus e orou por aqueles que ainda creriam nele. O Novo Testamento enfatiza essa verdade. O Israel de Deus é espiritual, é o reino eterno do leão da tribo de Judá. Veja que o texto termina no verso 28, dizendo o seguinte: são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. E aí quando você olha para isso, fala assim, mas bênção? Rubem recebeu bênção? Rubem foi deixado de lado? Qual foi a bênção de Levi e de Simeão? Foram deixados de lado. Lembrem-se que Rubem, Levi, Simeão são colocados debaixo da tribo de Judá. Israel não tem um rei como Rubem, não tem um rei irado como Simeão e Levi, mas um rei que louva a Deus e que procederá de Judá, o que demonstra que até mesmo quando Deus não te dá aquilo que você até almejaria, é para o seu bem. Rubem não deve ter ficado satisfeito de ter perdido a bênção. Simeão e Levi devem ter ficado felizes de ter perdido a bênção. Mas mesmo perdendo a bênção da liderança e de onde viria o Messias, eles são plenamente abençoados por meio daquele que descende de Judá, redimidos dos seus pecados, inseridos no reino espiritual. E por tudo isso, você precisa louvar o rei que procede de Judá, o Deus que traz você para este reino de prosperidade, alegria e paz, que já se iniciou, mas que se tornará ainda mais pleno na vinda do Senhor. Deus nos ajude a caminhar olhando com fé
para este reino bendito.